Gente, o episódio do Number One Cast está simplesmente imperdível. Eu tenho comigo um dos grandes líderes do marketing de relacionamento do Brasil. Um líder que une inteligência estratégica, visão de longo prazo e resultados extraordinários. Mas antes de iniciar, para que esse episódio chegue a mais pessoas, faça a sua inscrição no canal. Curta, comente e compartilhe para que esse episódio chegue a mais pessoas. Ele é engenheiro florestal de formação e MBA em investimentos. Era funcionário público municipal, mas escolheu transformar a própria vida e a de milhares de pessoas através do empreendedorismo na Renaudê. Com apenas 20 e poucos anos, já construía sua rede pela internet, quando quase ninguém acreditava que isso daria certo. E antes dos 30, já tinha se tornado milionário com esse negócio. Hoje, ele é Imperial 3 estrelas, tem uma rede consolidada em vários países da América Latina e é conhecido como menino dos números, porque domina com maestria o que muitos ainda têm medo de encarar: os números que contam a verdadeira história do sucesso. Casado com a linda Amanda Uchoa, uma pérola inspiradora, e pai de 2 meninas encantadoras, Manuela, de 4 anos, e Sara, de 2 anos. Ele representa a nova geração de líderes que unem família, propósito e estratégia. Seja bem-vindo ao nosso Number One Cast. Obrigado, minha Daniel, linda. Você é maravilhosa. Prazer incrível receber você aqui. O prazer é meu, a honra é minha. Já vi alguns episódios aqui. Poxa, uma honra estar aqui presencialmente. Espero poder colaborar aí com toda a audiência e com quem está nos vendo. Então, estou a seu serviço. Daniel, vamos lá para a primeira pergunta. Manda bala, manda bala. O que fez você acreditar, né, vindo assim de uma profissão tão diferente, engenheiro florestal, funcionário público municipal, o que fez você acreditar que a Renaudê seria assim a jornada certa para a tua vida? Bom, isso é algo engraçado, né? Porque eu sempre gostei um pouco de números, né? Dessa parte mais exatas. Já a parte de ciências humanas, né? Lidar com pessoas, etc. Nunca foi minha praia. Por exemplo, eu prefiro ficar sozinho no meu cantinho, no meu computador. Acho que sou até um pouco atípico. E as pessoas perguntam, poxa, como é que você foi parar num negócio que trabalha com pessoas, né? Mas antes disso, sobre a minha formação, na faculdade, eu escolhi justamente algo que vinculava números, que é engenharia, com a parte ambiental, que eu gosto muito também, da parte de florestas, etc. E acredito muito na preservação da Amazônia, na conservação, enfim. E eu juntei a parte numérica, que é a engenharia, com florestal, que é a parte ambiental, né? E nada disso envolvia cuidar de gente, porque árvore não reclama, né? Bicho não reclama. Então, se eu for para o ambiental, não tenho que lidar com pessoas, é ótimo, eu vou me lidar com números. Só que eu fui, fiz a faculdade, passei em primeiro lugar numa Federal do Amazonas. Depois eu estava cursando mestrado. E ao mesmo tempo que eu estava cursando mestrado, eu passei num concurso público. E eu trabalhava. Só que eu ia seguir carreira, né? Estudando mestrado, doutorado, PhD. Tem até um amigo, inclusive, que seguiu a carreira, PhD na Noruega e tal. Enfim. Só que eu vi que aquela carreira acadêmica, ela não era muito pra mim, assim, né? De estudar e sempre ter um chefe, né? Seja no concurso que eu tinha, ou seja, um chefe orientador, por exemplo. E eu falei, cara, eu queria sempre empreender. Eu queria ser meu próprio chefe. E tinha uma coisa que me motivava muito, porque todo dia que eu me entendia por gente, eu acordava às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu acordava, eu tomava um banho gelado, para as 7 da manhã eu estar no emprego, né? E depois ia pro mestrado e tal, era uma confusão doida. E eu falava, cara, Deus, eu quero poder acordar a hora que eu quiser, tipo 8, 9, 10 horas se eu precisar. Eu quero poder ser meu próprio chefe. Então, isso me levou a empreender. E aí, eu não sei, eu até esqueci a pergunta. O que te levou a empreender? Então, o motivo foi basicamente esse. Eu queria ser meu próprio chefe, queria ter liberdade de tempo e queria poder não acordar tão cedo quanto eu acordava antes, né? Então, foram as coisas que me moveram. E na minha cabeça, eu pensava, cara, se eu ganhar 10 mil reais por mês empreendendo, eu vou ficar rico, milionário. Eu achava que 10 mil era muito. Eu ganhava 2 mil na época, né? Se eu ganhar 10 mil, eu vou ter dente de ouro. Eu pensava assim, é tanto dinheiro que eu vou ter dente de ouro. Mas, modo de dizer, né?
Mas depois eu vi que não era tanto assim, enfim. Então, os motivos foram basicamente esses, né? Não sei se eu respondi a pergunta, ou se tu quer que eu fale também por que eu decidi empreender como multinível e tal. Se quiser também eu posso falar disso. Gostaria de saber, sim, por que você começou a empreender com multinível? Tá, então, no começo, eu não gostava de multinível. Eu tinha um pouco de preconceito, né? Tinha uns amigos que faziam, achava que era pirâmide e tal, bem preconceituoso, né? E com a Rinode especificamente, eu tive uma pequena experiência numa outra empresa de venda direta, né? Uma empresa que vendia um suco de açaí, mas assim, foram poucos meses, não tive nenhum tipo de sucesso. Eu ganhei R$2.300 em um ano, somado, né? Então, eu não era praticamente ninguém, né? E aí, me mostraram a Rinode, e no começo eu tinha muito preconceito. Eu não gostava. Eu falava, não, isso aí, sei lá, é só pra mulher. Isso aí, sei lá, é pirâmide, ou isso aí é... Eu falava que era perfume falsificado. Perfume falsificado, vão prender vocês? 6 horas da manhã, Polícia Federal vai chegar na tua casa, me dá esses perfumes aí, tudo pirata e tal. Eu tinha preconceito. Mas aí alguém me mostrou o projeto, né? E eu abri minha cabeça. E eu falei, cara, é um negócio que eu posso desenvolver estrategicamente. Eu posso vender e ganhar 50%, né? De desconto ou 100% de lucro, olhando da outra ótica. Mas eu posso desenvolver estrategicamente uma equipe, né? Poxa, se eu ganhar 5%, 7% de tudo que a equipe fizer, eu posso ter um resultado grande. O meu único problema era que eu não era muito bom em lidar com pessoas desconhecidas, né? Eu sou muito no meu canto, assim. Só que eu vi que isso era possível também e que você podia aprender. E no multinível eu vi que a tão sonhada renda residual, que é o quê? Você poder ganhar dinheiro enquanto está dormindo. E lembra da minha história de que eu não queria acordar às 6 da manhã? Eu queria acordar, sei lá, eu só queria acordar às 6 da manhã se fosse por querer. Mas se eu precisar acordar 9 hoje, eu quero acordar 9. Enfim, eu não acordo tão tarde assim, não. Já acordei um tempo atrás, mas hoje eu tô mais de boa. Eu vi que no multinível isso era possível. Eu comecei a construir a minha rede e às vezes eu acordava 9 da manhã e já tinha subido o volume, eu tava ganhando mais dinheiro. Às vezes eu tava viajando, sei lá, eu ia para um outro país e que o fuso horário é diferente e eu ganhava dinheiro dormindo, de madrugada. Então isso era algo incrível, então o multinível me proporcionou isso, né? Depois de construir uma rede. Bom, e foi isso. E depois eu aprendi a lidar com pessoas. Hoje eu sou relativamente bom, né, nisso aí. É o que a gente mais aprende, né? É lidar Sim. com as pessoas a partir do momento que a gente começa a fazer esse negócio. Sim. E é mais difícil do que árvore. A árvore mais não chora, eu sempre desafiador. falo isso. É mais desafiador. Você começou esse negócio bem jovem, Sim. no momento que eu posso dizer que era a época da internet de escada, né? Porque há 13 anos atrás, Sim. né? Tava uma migração ali. Como que você enxerga, assim, a diferença entre quem começa com propósito, realmente, e quem começa, assim, só pelo dinheiro? Tá. Bom, no começo, pra ser sincero, no começo, quando a pessoa entra, 99% dos casos, eu imagino, inclusive foi o meu, você entra por conta que precisa ganhar mais dinheiro. Então, no começo, não tem como filtrar muito o lance do coração no propósito ou o coração no dinheiro. Porque todo mundo viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma renda extra, e ele entra e tá tudo bem. Só que no processo, você vê como que as pessoas se diferenciam, né? Tem gente que, ao construir a sua equipe, quando o coração dela fala somente em dinheiro, ele vai usar de práticas até meio imorais, por exemplo. Ele não vai se preocupar como tá o estoque dos vendedores dele, ele só quer que a galera compre, ele não dá nenhum tipo de suporte, ele só tá pensando em ganhar o máximo de dinheiro possível, né? E uma pessoa que só pensa em dinheiro, talvez ela vá sair por dinheiro também. Alguém faz uma proposta para ela, ele vai lá e sai, né? Uma pessoa que só pensa em dinheiro estimula a equipe a fazer coisas erradas, só para ele ganhar mais, né? Então, isso é um claro problema de alguém que só pensa em dinheiro em primeiro lugar. Já uma pessoa que pensa em propósito, ele pensa também em dinheiro, só que ele pensa em ganhar um dinheiro saudável a longo prazo. E ao mesmo tempo ele quer gostar daquilo que faz, né? Então não é que ele não pense em dinheiro, ele só quer pensar de uma maneira mais saudável e a longo prazo. O que acontece? Que foi o meu caso. Eu falei, cara, eu entrei, poxa, tô ganhando dinheiro aqui. E sempre apareciam oportunidades, né? Os downlines motivados, por exemplo, eles querem fazer loucuras. Meu líder, eu posso comprar aqui um título, comprar ouro, porque eu vou fazer um marketing. Eu posso comprar um carro, porque eu comprando um carro, eu vou parecer que tô prosperando, e aí a galera vai se cadastrar comigo. Essas coisas meio estranhas, sabe? Meio ilusórias. E eu nunca fui desse lado, né? Eu até, Imperial, andava de Palio. Aí eu comecei a ganhar os carros, né? Chegou meu Civic do triplo e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso construir algo a longo prazo. E aí você vai vendo a diferença no caráter das pessoas. Então, a pessoa que trabalha por propósito, e o dinheiro está envolvido aqui também, mas ela trabalha por propósito e honesta,
de maneira geral, ela vai mais a longo prazo e ela tende a ganhar mais. Eu sempre falo uma frase. Esse cara aqui, ele é mais malandro, né? Do dinheiro. Só que ser honesto é mais lucrativo a longo prazo. Eu tenho certeza disso. Se um malandro soubesse que ser honesto é mais lucrativo, ele seria honesto só por malandragem. Eu sempre falo isso. Mas ele não pensa nisso, então ele fica a curto prazo e daqui a pouco ele tá de oportunidade em oportunidade, empresa a empresa, pegando posição em um monte de empresa, vai, monta binário, sai, migra. É uma clássica pessoa que só pensa no dinheiro e nela em primeiro lugar. Exato. Tanto que eu digo para as pessoas, né, que no momento inicial, de acordo com as despesas, né, que ela tem para sobreviver, é necessário que ela tenha uma outra fonte de renda no início. Sim. Né? Para que ela... Porque o trabalho com rede é construção. Exato. É médio e longo prazo. É médio e longo prazo. Sim. Exatamente isso. Mas, Daniel, você se tornou milionário antes dos 30 anos. Sim, com 26 ou 27. Um feito, assim, admirável. Sim. Né? O que as pessoas não veem nos bastidores dessa conquista? Cara, eu sou muito intenso normalmente no que eu faço, né? Minha esposa até fala, tu já tá com hiperfoco de alguma coisa. Eu pego alguma coisa pra fazer e eu dou um hiperfoco naquilo e para fazer crescer. E normalmente eu gosto de muito... por exemplo, se eu me interesso por uma coisa, eu gosto de aprender muito profundamente. Eu acho que tu viu um exemplo aqui hoje presencial. Eu não trabalho com vídeo, nem com áudio, não ganho dinheiro filmando, mas eu sei as câmeras, eu sei tudo, porque como eu apareço nos vídeos, normalmente eu, acima da média das pessoas, eu quero saber até o último detalhe das coisas. Isso vai me diferenciar da média. Quando eu entrei no multinível, foi assim também. Não que eu queria saber, tipo assim, o detalhe do plano matemático. Eu até sei, mas não é isso que diferencia a pessoa, saber o plano matemático, né? Mas, assim, eu queria me esforçar mais do que a média. Eu falava, cara, o que os grandes líderes fazem? Poxa, eles têm uma grande lateralidade? Ótimo, eu vou trabalhar para ter uma grande lateralidade. Qual é o outro fator que eles têm para ter sucesso? É a religião? Não, tem líder que é ateu, tem líder que é cristão, tem líder que é de outra religião afro. Então, não é religião. Tem líder que é ser solteiro ou ser casado? Não, tem líder que é solteiro, tem líder que é casado. Então, não é isso. Então, eu buscava padrões de sucesso. Por exemplo, a lateralidade é um deles. E eu me focava em abrir uma grande lateralidade. E depois, o segundo fator que o líder para ter sucesso, primeiro é ter uma grande lateralidade, então você abre muitos diretos. O segundo é a profundidade, é a capacidade de fazer com que essas pessoas dupliquem. Só que para isso você precisa ser um professor. Primeiro, você precisa ser honesto, porque quando você é desonesto, as pessoas não vão querer trabalhar mais contigo. Então as pessoas já desistem naturalmente. Se você for um cara que só pensa em si, as pessoas não vão querer subir ponto pra você, entende? Então, mesmo você sendo bom, tem gente que já aparece assim. Mas eu falei, cara, eu preciso ser um cara honesto que as pessoas confiem, beleza. E eu preciso ser um bom professor. E aí, eu fui lá no começo e falei, cara, como ser um bom professor? Bicho, eu preciso fazer um canal no YouTube. Porque as pessoas me perguntam todo dia, por exemplo, como entrar no escritório virtual. Eu falei, cara, então vou fazer um vídeo extremamente didático, passo a passo, com slide. Eu não sei fazer slide, eu não sei fazer a câmera, eu não sei editar vídeo. Eu vou aprender a fazer o slide, eu vou aprender a mexer na câmera e eu vou aprender a editar vídeo só para ensinar para os outros. Não era para mim, porque eu não ganho dinheiro editando ou fazendo slide, mas ensinando para os outros. E aí eu falei, cara, eu vou ficar acima da média nessas outras funções e eu trouxe para o meu negócio. Eu acho que esse preciosismo... O preciosismo às vezes me atrapalha, mas assim, o preciosismo juntado com uma certa inteligência me ajudou nesse processo, sabe? E ajudou não só você, como toda a rede. É verdade. Toda a rede. Muita gente usa o meu vídeo. O Brasil inteiro. Sim. Usa o teu vídeo. Todos usam. Quem quer saber alguma coisa sobre números, alguma dúvida, vai lá no YouTube do Daniel. Isso, exatamente, né? Exatamente. Mas, Daniel, qual foi o preço emocional e o nível de disciplina que poucos estão dispostos a pagar? Bom, existe um papo que é assim, ó. Quanto mais trabalho, melhor. Você tem que sofrer, pagar o preço e tal. Você tem que quebrar as pontes. É uma cartilha meio coach. Eu não creio tanto nessa cartilha. Quer dizer, eu creio 15% na cartilha coach. Assim, a cartilha coach, ela tem um valor, né? A autodisciplina, a autorresponsabilidade. Isso é importante, então 15%. Só que às vezes a galera extrapola 85%. Tem gente que não faz nada e tem gente que quer ser o super-humano.
Entre esses dois mundos tem algo ótimo aqui no meio, na minha opinião, né? E eu não fui por nenhum dos dois desse caminho, né? E eu vou te dizer, bom, nessa parte de o que as pessoas fazem acima da média ou não, enfim, o que elas querem fazer, a internet te diz o seguinte, como é que eu posso explicar isso de uma maneira... Já sei, ó. Para você ficar rico, ele é uma habilidade. Para você permanecer rico, é outra habilidade. E eu vou já trazer para a pergunta que tu fez, tá? Ficar rico, ele requer que você seja um otimista, que você acha que você vai ter sucesso, cara, que o mundo é maravilhoso, e o futuro e tal e tal. E só de você achar que o futuro é maravilhoso, você naturalmente se motiva para trabalhar. Ninguém precisa estar no teu pé te apertando e tal, ou você não está sofrendo trabalhando. Muita gente que fala que tem que sofrer trabalhando, essas pessoas não ficam ricas, tá? Agora, quando o cara gosta do trabalho, e é um trabalho que é inteligente, ele pode enriquecer. Ele tem que sofrer com as consequências e as rejeições, com as pessoas que te dizem não, mas com o processo em si não. Vou já explicar isso aí. Então, você ser rico requer que você seja um otimista. Para você permanecer rico, é outra disciplina, é outra habilidade. Você tem que achar que o futuro é péssimo. Você tem que ser um pessimista para você guardar dinheiro e saber investir. Então, o que acontece? Caminho do meio. Aí eu vou te mostrar um negócio. E esse caminho do meio, às vezes você segue o caminho do meio, e às vezes você segue um, e às vezes você segue outro. As pessoas, quando elas entram no negócio, ela ouve alguém da cartilha coach falar assim, meu irmão, você tem que se lascar e tal. E aí ele vai para campo e começa a trabalhar. E aí ele não tem resultado. E ele acha que está fazendo correto. Às vezes ele pode estar fazendo correto. E é só uma questão de tempo. Só que a pessoa tem que saber avaliar também que às vezes ela está fazendo errado. E ela está sofrendo à toa. E como ela viu uma frase de coach falando assim, não, se você está sofrendo, está certo, logo na cabeça dela, estou sofrendo, estou pagando o preço, tá certo. Mas é mentira. Eu tenho gente na minha rede que trabalha 8 horas por dia, por exemplo, como se fosse um empregado da Renaudet, apesar de não ser, e ganha 10 mil reais, por exemplo, que é um bom ganho. Eu tenho gente que trabalha no meu time 1 hora por dia e que ganha os mesmos 10 mil reais. Esse que trabalha 1 hora é mais produtivo. E o que trabalha 8 horas é menos produtivo e eles ganham a mesma coisa. Agora, e esse cara que está pagando mais preço, ele só tá pagando mais preço à toa, porque ele tá com um método desatualizado. Então, às vezes não é só uma questão de mentalidade, é da estratégia certa, e tendo a estratégia certa, você tem que ter a mentalidade. Aí entra a autodisciplina, a responsabilidade e etc. Mas o que eu costumo dizer? Eu sou um cara que eu costumo ter disciplina nas coisas que eu faço. Mas eu acho que não é porque eu sou um cara disciplinado, mas sim porque eu tento fazer as coisas com a estratégia certa. E você fazendo com a estratégia certa, aquilo te motiva. Você tendo a visão de ser rico, né? Cara, o futuro será lindo, aquilo te motiva naturalmente. Esses empreendedores de internet que trabalham 12 horas, 14 horas por dia, falam, eu trabalho na minha empresa 12 horas, 14. É sempre na empresa deles, porque aquilo motiva eles a ficar muito rico. Ele não é um funcionário que tá lá apertando o parafuso e tá, tô trabalhando 12 horas por dia para mudar de vida, entende? Então, é uma mistura de você ter a estratégia certa, com um sonho, e a motivação vem naturalmente, e às vezes desmotiva, aí é que nessa hora entra um pouco de mentalidade. Você fala, cara, eu vou trabalhar independentemente do meu estado emocional. Porque qualquer negócio, mais maravilhoso que seja, você vai ter curvas S, né? Tanto curvas S de resultado, por exemplo, você vem, aí você tá vendendo 20 mil. Depois o seu negócio cai, você tá vendendo 10 mil. Depois sobe, você tá vendendo 25 mil na sua equipe, né? Então você vai crescendo em curvas S, mas a sua mentalidade também. Você entra no negócio, na quinta-feira você acha que vai ser o Supremo Senhor Titã da parada. Na segunda-feira você acha que vai desistir. Na terça-feira você acha que vai ser embaixador. Aí você fica assim, ó. Você fica oscilando emocionalmente. Nessas horas de oscilação, aí sim, você tem que falar. Cara, eu tenho que trabalhar independentemente do meu estado emocional. Eu, Daniel, tomei essa decisão quando eu era prata, porque eu oscilava muito. Eu tinha dificuldade de logística no Amazonas, né? Eu tinha... A taxa de desistência era muito mais alta, porque os produtos não chegavam. Não tem estrada para Manaus, né? Então, e a Renaudet não tinha dinheiro para mandar aéreo, mandava de barco. E aí eu oscilava muito emocionalmente. Mas eu tomei a decisão. Eu falei, cara, eu vou trabalhar independentemente do meu estado emocional. Igual no meu emprego. No meu emprego, se chover, eu vou pro emprego. Se eu brigar com a minha esposa, eu vou pro emprego. Se eu estiver triste, eu vou pro emprego. Por que eu não faço isso aqui na minha carreira, né, de multinível? Então, eu decidi fazer isso aqui, aliado à estratégia correta. Eu creio que foi um resultado muito bom, né? Que eu tive aí a longo prazo. Excelente. Tu viu que a minha resposta, eu vou no mundo, na planeta Terra e volto, né? E esse momento que você falou, que ele tem que ser também negativo, é o momento em que ele tem que se preparar e guardar dinheiro, porque não existe negócio em que a pessoa não faça um caixa emergencial. Exato.
Exato. E isso dá tranquilidade para que a pessoa trabalhe, Sim, né? Uma pessoa, ela tem que trabalhar com essa tranquilidade. E é por isso que ela tem que fazer esse caixa. Não existe. sim, Não existe um empreendedor que não tem um caixa. sim. Essa é a né? parte de ficar rico, que você tem que prever ser um pessimista, de que as coisas vão dar errado, entendeu? E você, Daniel, é conhecido como o menino dos números, né? Nós sabemos que para as metas, para tudo, é essencial no nosso negócio. Que eu costumo dizer, o mundo é movido pela matemática. Será? Pode Geração, ser, pode ser. a geração, a gente vê que é movido pela matemática. Eu aprendi isso quando eu vi num desenho animado um vídeo do Pato Donald. Ah, é? Ele fala sobre isso. Muito Sim, interessante, sim. né? Aí eu peguei realmente... Eu cheguei a assistir, sabia? É. Pato Donald, Tio Patinha, Mickey, dá pra assistir bem. Por que entender os números é, na verdade, entender o negócio? É porque, assim, se você se... Eu não sou um cara de ciências humanas, né? Então, por exemplo, eu lembro que a minha professora eu tinha aula de sociologia, por exemplo. Aí ela chegava lá e falava, porque no campesinato... Olha, a visão de campesinato é diferente. Aí eu, pô, campesinato é a galera que mora no campo, tá? Aí ela... Porque tal pessoa falava isso. Aí depois veio o Durkheim, e o Durkheim pensava diferente. Aí aquilo pra mim era meio difícil entender as nuances humanas. Eu até fiz tava fazendo acompanhamento com o neuro, né? Ele acha que eu tenho alguma coisa e tal. Tô fazendo altos testes lá e tal. E eu tenho eu não tenho essa facilidade de sentimento emocional, de pegar expressões ou até de definir a minha própria emoção. Como eu tenho dificuldade, então, de ser um mestre nas ciências humanas, o que eu fiz e o que eu acho que as pessoas deveriam fazer? Elas têm que entender que as nossas reações, 99% do nosso cérebro, a gente não tá pensando conscientemente. A gente opera no automático. Por exemplo, quando você vai escovar o dente, tu não pensa, não, vou começar por aqui, depois vou pra cá, depois vou pra cá. Meio que vai no automático. Quando você vai dirigir carro, também vai meio que no automático. E tudo que é no automático, você tem uma média, é possível metrificar. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu fiz um exercício de marcar quanto tempo eu demorava pra escovar o dente. E, cara, eu me surpreendi, porque era exatamente... Era o mesmo tempo parecido. Assim, eu falava, cara, eu gasto tantos segundos pra escovar o dente e tal, ou tantos minutos. Nem lembro o tempo agora, faz muito tempo. E eu falei, cara, as pessoas têm média, então. Então, se eu entender que o comportamento das pessoas se reflete em números, cara, eureka. Porque, por exemplo, se eu entender que a cada 10 pessoas, 5 vão dar desculpa, falar, não tenho dinheiro, não tenho... pode ser até verdade, né? Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não gosto daquilo. Cara, e eu conseguir entender isso matematicamente, eu vou saber o nível de trabalho que eu preciso ter para que essas pessoas entrem no meu time, né? Então, eu gostei muito dos números por isso, porque qualquer área de sucesso, qualquer carreira, você tem alguém que já é grande, e você tem uma média do que fazer para chegar lá. Por exemplo, eu tenho um projeto paralelo, que é um canal no YouTube, o Investland, que eu falo de economia e investimentos. Uma visão mais de centro, assim, e tal. Sem ser muito extremista. E eu, no estilo Daniel Show, tipo assim, número, slide, aquele negócio bonito. E a galera tá me descobrindo lá. E a galera fala assim, mano, quem é esse bicho? Cara, que legal. Pô, tudo isso que a Rinode já aprendeu quem sou eu, essa galera tá me descobrindo agora, né? E aí tá sendo bem interessante. E eu tenho certeza que, se Deus permitir, eu tiver saúde a longo prazo, tudo normal, eu puder trabalhar, né? Não acontecer nenhum tipo de tragédia, mas eu vou ter sucesso nisso a longo prazo também. Por quê? Porque eu já metrifiquei as fórmulas, os números, o que eu preciso fazer e tal. E a minha cabeça tá setada já. Cara, eu faço tantos vídeos por semana, nessa forma, nesse nível de qualidade, e o nível técnico que eu preciso é esse. E o nível de didática é esse. A minha didática vai ser acima da média, a técnica acima da média, a qualidade visual acima da média, e essas coisas vão ser acima da média. Então, a longo prazo, vai dar certo. Então, daqui a 2 a 5 anos, eu tô com 7 meses de canal. Provavelmente, você é algum tipo de referência, não o maior, mas assim, algum tipo de referência relevante nesse processo. E as pessoas têm que ter essa certeza. Quando elas entram, elas lidam muito com as emoções. Elas levam não e elas falam, ai, eu não nasci pra isso, veja, eu recebi um não. Aí, ela pensa que ela não nasceu. Que não é uma desculpa numérica, é uma desculpa espiritual ou genética, não é o meu propósito. Eu eliminava tudo isso. Ela traz o problema pra ela. Exatamente. Eu falava, cara, não, pô, eu recebi um não é porque o problema é comigo.
todo mundo recebe não. É porque a cada 10 pessoas que eu falar, 9 vão me dizer não. 9, 9,5, vão me dizer não. Então está tudo normal. Ou seja, eu metrifiquei a resposta das pessoas em números. E aí, você tira a carga emocional sobre você. E todo mundo tende a novelizar a própria vida. Ainda mais com a internet aí, com esse monte de coisa. Então, todo mundo acha que é o centro do universo e que tudo gira ao redor dele. Logo, se algo dá errado, Deus não tem um propósito naquilo, ou então eu não nasci pra isso. Então, as pessoas se perdem muito aí. E eu me guiei mais E pelos números. né? Que não pode. Se ela tem ideia de tudo isso, ela não se compara. Ela vai realmente fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Você tem uma rede grande, resultados expressivos e é muito técnico no plano de compensação. Sim. Né? O que você acha que um consultor precisa dominar em números para mudar a sua faixa, a faixa dele no plano? Cara, pouca coisa. Não faça curso de matemática, não faça nada complicado com números. Os números que eu me guio não são... Eu não chego lá em casa e eu faço uma matriz de álgebra linear forçada para eu tentar fazer uma rede. Não. O que funciona é matemática básica, somar. Ou então proporções. O que é uma proporção? Poxa, se eu demonstrar o produto para 10 pessoas, 3 vão comprar. Isso é uma proporção de 30%. Então, você tem que saber poucos números, tá? Um número que você tem que saber, por exemplo, na parte de vendas. A cada quantas demonstrações que você faz com a técnica, sei lá, a técnica básica de abrir e demonstrar produto. A cada quantas demonstrações você vende, né? Então, por exemplo, se você dá 10 borrifadas em 10 pessoas diferentes, você vende 3, e vamos supor que você faça R$200 por perfume. Então, dá 600 bruto, né? Líquido dá R$300. Então, você deu 10 borrifadas e ganhou R$300 de lucro. Você não pode pensar que essas 7 foram não. Você tem que pensar o seguinte. Você fala, cara, eu tô ganhando R$30 por borrifada. Porque cada borrifada que eu dou em 10 pessoas, no final eu faço R$300. Então, até nas borrifadas que você leva não, que você não ganha, você tem esse número a seu favor. Então, você anota, poxa, técnica tal, eu tenho tal conversão. E aí, se um dia você quiser fazer 10, 20, 30 mil reais, você só faz a escala disso. O outro lado, na parte da rede, os números que você tem que ter é o seguinte. Cara, você vai procurar o seu número de conversão. A cada quantos planos eu mostro dessa maneira, quantos eu converto. Vai dar algo em torno de 10 para 1, 15 para 1, não sei. E você tem que saber que você tem que ter uma grande lateralidade. Então, qual é o seu objetivo? Cara, eu quero ter uma grande lateralidade. Os maiores líderes de multinível do mundo, eles têm mais de 100 diretos. 100 para cima, tá? Só que eles não fizeram isso em um ano, pô. Cadastrar 100 pessoas diretas em um ano, só se você já tem experiência, se você é um pastor, um vereador, alguma coisa assim, né? E mesmo quando você é influente, sei lá, eu sou um pastor, eu sou o papa e eu cadastrei, não dá certo por quê? Normalmente, tá? Porque a pessoa cadastrou pela influência e não pela alta vontade de fazer o negócio, né? Mas voltando. Então, se você se programar para falar assim, cara, eu vou ser um grande líder de multinível, talvez um Imperial Diamante, se eu tiver 100 diretos a um triplo diamante, vou ganhar mais de 50 mil por mês, beleza. 100 diretos, tá. E aí o seguinte, isso é uma média, tá? Isso não é um número mágico, é só um número para você se basear. Só que olha só, se você demorar 10 anos para fazer isso, é uma média de 10 diretos por ano. 10 diretos por ano é menos de 1 por mês. Porque se você cadastrar 1 por mês, você faz 12 diretos em um ano. Não sei se você entendeu isso. Então, assim, quanto mais diretos você cadastrar num curto prazo, melhor. O número 2 por mês, ele é bem mágico, assim, né? Se você consegue cadastrar 2 pessoas por mês, né? Porque no primeiro mês você cadastra 2... Eu diria para você que se todos que a gente tivesse cadastrasse um... Seria incrível. Seria incrível, mas não cadastro, né? Mas se você cadastra 2 por mês, no primeiro mês você não bate nem master. Você fala, cara, cadastrei 2 e não bati nem master. São 3 diretos agora, né? Assim, no segundo mês, se você cadastrar os 2, você já vai ter 4. Se os 2 do anterior continuar ativo, aí você bate. Mas enfim, no primeiro mês você não bate nada, no segundo mês você tem pouca coisa. Mas, cara, com 2 anos, você vai ter 24 diretos. E se você já tá fazendo uma cartilha de multinível mais moderna,
mais moderna de duplicação, não só cadastrar o cara e fazer aquele multinível antigo, com 24 diretos você consegue construir uma equipe, eventualmente de diamante, eventualmente de ouro, eventualmente de safira. Então, além da sua rede, além das vendas que você tem, você consegue ter uma renda de 4 mil por mês, 10 mil por mês, quem sabe, né? Com essa parte da rede. Então, a longo prazo, o poder de abrir diretos é muito importante. Então, foque nisso. Venda a curto prazo, rede a longo. Daniel, mas eu só vou fazer venda a longo prazo? Erro. Você tem que fazer as duas coisas. As duas coisas juntas. Só que a venda vai te dar dinheiro a curto prazo e a rede vai te dar dinheiro a longo prazo. Entendeu? Essa aqui é a parada. Exato. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu creio que você já respondeu aí. Sim. Né? Se o sucesso no multinível fosse, assim, resumido a uma equação matemática, qual seria essa equação? Né? Dá até pra desenhar, sabia? Eu nunca desenhei, mas dá pra criar, assim. Uma boa... Fiquei instigado agora. Eu vou criar um bagulho desse. Equação tipo assim... Pra chegar... tantas vendas, não sei o quê. Tal. E olha que é o menino dos números que tem que criar essa equação. É verdade, é verdade. E com certeza é simples. É somar e multiplicar, assim. Qualquer um faz. Mas, Daniel, você foi um dos pioneiros em construir rede pela internet, tá? Isso aí sim. Ainda era, assim, algo assim, bem novo. Né? Isso aí é verdade. Hoje, com tantas informações e plataformas, o que mudou e o que continua igual no digital? Tá, beleza. Primeiro quero fazer uma provocação, seja para você do multinível ou para você que não é do multinível. Eu não conheço você, ou talvez eu te conheça, e eu tenho 99% de chance de acertar o que eu vou falar agora. Se você não tem um negócio na internet, ou seja, fora da sua cidade, faturando, eu tenho certeza que você ainda precisa trabalhar para estar ganhando dinheiro. E se você faz rede, eu tenho certeza que tu tem que estar fazendo reunião com a equipe, tem que estar presente no sistema, e que se você se mudar de cidade, o seu negócio vai cair. Acertei? Tenho 99% de chance de ter acertado. Porque tu tá na ilusão ainda de ter o controle sobre si, né? E o mundo inteiro hoje, ele não é mais sobre eu sou muito bom, o meu produto é muito bom, eu tenho controle. Não, é mais sobre escala. Você tem que vender muito fora do lugar que você tá. E essas vendas, elas têm que estar operacionalizadas de forma que elas sejam feitas quase que automaticamente. Vendas, eu falo, tanto venda, pode ser venda de produto mesmo, você vende pela internet, por exemplo, ou vendas de rede mesmo. Poxa, eu tenho equipes, eu, por exemplo, em 8 países, que o negócio acontece sem mim. Então, se alguém falar, se você se mudar do país, vai cair o faturamento. Não, eu já me mudei, eu continuo morando em Manaus. Então, o faturamento não depende de mim, entende? Apesar de eu ter um bom faturamento em Manaus. E se eu me mudasse de lá também, o meu faturamento começaria. Por quê? Porque eu soube desenvolver um negócio na internet e porque eu soube me duplicar também, né? São duas coisas. Saber duplicar-se e a outra é a internet. Tem como você se duplicar até na sua própria cidade. Eu soube fazer isso em Manaus. Se eu não tivesse minha rede de fora, eu ainda teria um bom ganho sendo de Manaus. Talvez eu fosse um Imperial ou um triplo diamante. Mas eu me dupliquei. A galera conseguiria relativamente sem mim. Mas teria resultados expressivos se fosse... Só na minha cidade dentro, teria. Só lá em Manaus, só na sua cidade você consegue ser Exato. Imperial, pô. Blackpink e tudo mais. Acontece que não é inteligente para qualquer empresa no capitalismo mundial ou em qualquer sistema econômico ter faturamento em uma só cidade. A Apple pode faturar, por exemplo, sei lá, vamos pegar um faturamento de uma empresa X, né? Ela vende, sei lá, smartphones. Então ela vende 1 bilhão num determinado período. Ela prefere vender 1 bilhão somente numa cidade? Ou ela preferia, por exemplo, que esse 1 bilhão viesse, sei lá, 100 milhões de 10 países diferentes? Com certeza ela preferia de países diferentes. Porque se acontecer uma coisa nessa fonte do país dela, na cidade que ela vende, do país principal, o faturamento dela cai todo. Quando ela tem capilaridade, ela diminui o risco. Se acontecer um problema num país, poxa, afetou só uma parte do faturamento. E a internet faz isso. E eu soube isso muito cedo. Eu falei, cara, como é que eu vou usar da internet? E foi um processo muito simples, por quê? Eu falei, cara, eu quero ensinar as pessoas. Então, eu vou fazer um canal no YouTube. Porque, de um lado, eu ensino as pessoas que querem aprender do meu time. Poxa, como entra no escritório virtual? Como funciona para cadastrar? Aí para eu não ter que fazer treinamento da mesma coisa sempre, isso aqui é um processo. Se você faz o treinamento da mesma coisa sempre e não tem gravado, tu vai ficar trabalhando para sempre. É isso aí. Se tu quiser, beleza. O meu já tá gravado, eu mando o link pro cara. É assim que funciona, tá? Então, por ensinar as pessoas da minha rede, e 2, eventualmente, outras pessoas de outras bolhas
eventualmente ouviram falar do nosso negócio e buscaram na internet e me acharam. E falou, poxa, esse cara é legal, ele ensina de graça. Eu não cobro no YouTube, né? O meu canal, o Daniel Show, que eu falo mais do multinível, eu não gravo mais tantos vídeos, eu tô mais nesse meu canal de economia e investimento. Mas esse do multinível, a gente vê muito a UH agora, né? Que tem materiais maravilhosos. Mas a galera me procurava pra se cadastrar. Era natural isso, a galera me procurava, cara, eu gostei muito do teu jeito de ensinar, você não cobra nada, você tem uns slides diferentes, porque eu tinha aprendido a mexer no slide, aprendido a mexer na câmera, tudo pra ensinar, e ensinar de graça, sem cobrar. Mas quando tu entrega tanto valor de graça, as pessoas reconhecem e pedem pra se cadastrar com você. E aí eu acabei fazendo rede na internet assim, E se você não tá na internet, cara, você não é meio que mais ninguém, assim. Você vai ser um escravo de você mesmo, vai sempre ficar tendo dificuldade de pagar boleto, vai ter que ficar financiando o carro e tal. Tipo, você quer essa vida aí, tranquilo, né? Mas aí é com você. É sobre isso. Sim, sobre isso. É sobre isso porque, realmente, quem não tá na internet, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E a pessoa é vista hoje pela internet. Fora da internet, você sobrevive. No nosso negócio, principalmente no multinível, sobrevive com dignidade, sobrevive bem e tal. Mas hoje, com a internet, você realiza o seu sonho. E o que a gente percebe? Que muitos tentam fazer o online funcionar, né? Mas a maioria acabam se perdendo entre curtidas e vendas, né? Sim. O que diferencia realmente quem ganha dinheiro na internet de quem só parece estar ativo? Tá. Que só parece estar ativo onde? Na internet ou no trabalho? Na internet ou no negócio. Ah, tá. Porque tem gente que tá ativo no negócio, tem gente que tá ativo na internet e ganha like, mas não fatura, não ganha pontuação, entendeu? Exato. Então, tem ativo nos dois mundos que não faturam. É porque é o seguinte, ó. As pessoas têm que entender o seguinte. Às vezes as pessoas se acham muito boas, né? Poxa, meu produto é muito bom, eu sou muito bom, o meu serviço é muito bom, o meu canal do YouTube é muito bom. Enfim, as pessoas se acham muito boas e às vezes elas até são. Só que, como é possível... Melhor. Isso, não, mas não é nem isso. Eu vou até além disso que tu falou. Como é possível um produto pior que o seu vender mais? E isso acontece muito. E como acontece? Meu Deus, você falou algo assim pontual. Sim. Aí, então... Existem pessoas que são piores que você e vendem mais que você. Existem pessoas que têm piores... Existem pessoas que têm produtos piores que os seus e vendem mais que você e mais que o seu produto. Então, não é sobre o ser humano ou sobre a categoria do produto em si. Aí você vai falar, Daniel, já sei o que você vai falar. É sobre marketing. É, exatamente. Só que eu quero quantificar, se você me permitir, o que é esse marketing, tá? Existe a parte da quantidade e existe a parte da qualidade. Qualidade, provavelmente... você e o seu produto têm, beleza? O seu serviço, o seu canal do YouTube, enfim, beleza. Só que, se você já tem qualidade, tem um produto bom, e você ainda não é conhecido, ou é um problema de tempo, que nem eu falei, eu imagino que o meu canal seja bom e tal, então pode ser um problema de tempo, né? Com o tempo, naturalmente você vai crescendo. Mas se você já tá há muito tempo e não cresce, está estagnado, você tem um problema com a quantidade, com a escala. Eu vou te mostrar isso. Você tem um produto muito bom, por exemplo, que é melhor que o da Virgínia. A Virgínia, ela tem uma marca de cosméticos, a WePink e tal. Muita gente até fala que os produtos dela não são tão bons. Eu não sei porque eu nunca usei, então eu não vou fazer. Eu imagino que seja porque é muito grande. Então, poxa, não é possível na minha cabeça que um produto ruim chegue lá. Mas você que tá vendo o vídeo, você opina, tá? Mas vamos supor que temos um produto melhor que o dela. Por que vende menos? Porque não é o produto em si, não é só a qualidade. O marketing, ele faz você expor. E os grandes players do mundo, eles entenderam que até rejeição é marketing. E muita gente no nosso setor tem medo de rejeição. Tem medo. Então, por exemplo, imagina que nem o diabo tem 100% de rejeição. Para pensar comigo. Nem o diabo, o capeta, fingindo que existe, assim, né? Imaginando. Ele tem 100% de rejeição. Concorda com isso? Concordo. Nem o diabo tem 100% de rejeição. Nem Jesus, ou Deus, né? Imaginando que a crença esteja certa, tem 100% de aprovação. Concorda? Exato. Então não existe nada, nenhum produto e nem ninguém no planeta Terra, nem no universo, que tenha 100% de aprovação ou 100% de rejeição. Exato. Nada. Então, quando a pessoa ela vai e sofre rejeição, ela fala, ai meu Deus, é comigo. Não, é com todo mundo, até com Deus e com o diabo. Os grandes players entenderam isso. Eles falaram, cara, se eu for muito rejeitado, se eu só falar, por exemplo, besteira e porcaria na internet, só polêmica, mentira e tal. O povo fala que o Pablo Marçal usou essa técnica. Eu falo lá do não sei o que e tal, de um monte de coisa. Mas se 99% me rejeitar,
eu só tiver 1% de aprovação, só que tanta gente falar de mim... 1%? Imagina que 1%. Tanta gente falar de mim e eu chegar em 200 milhões de pessoas, 1% que me aprova, eu tenho 2 milhões de convertidos, né? E parece até a religião que eu falei. Tem religião que usa isso também, que a maioria discorda, mas ele vai lá e converte. Se meu produto chegar a 200 milhões de pessoas, for rejeitado por 99, mas eu vou vender ainda 2 milhões, eu construo um império com isso. Então, a pessoa, ela não tem que focar só se ela tem o valor de ser muito rejeitada ou muito aprovada, que é qualidade. Mas ela tem que ter um instrumento de que as pessoas falem dela e falem daquele produto muito, muito, muito na internet. Obviamente, alguém de bom valor, na minha opinião, ele quer expor muito, ele quer mostrar bastante as coisas na internet, mas ele também quer mostrar qualidade. Fala, cara, meu produto é bom, minha empresa é boa, o meu serviço é bom. Então, ele tem que saber juntar esses dois mundos. Mas mesmo o cara que não está preocupado com a reputação e que só está preocupado com a quantidade, ele vende muito mais do que pessoas que falam, meu produto é bom, o meu serviço é bom, não sei por que eu não viro. Mas não falta quer a quantidade. se expor. Isso. Não quer se expor, às vezes medo de rejeição, entendeu? Então, enfim, basicamente isso. Muito bom, Daniel. Se você tivesse que recomeçar hoje do zero, com uma conta nova, sem rede, Certo. o que faria nos primeiros 30 dias? Ixi, eu tenho certeza do que eu faria já. Eu faria o seguinte, e eu ia passar o pessoal todinho. É porque assim, o pessoal fala assim, mas satura, não sei... Cara, é tanta crença, por isso que eu gosto de número, porque não me deixa nessas maionese, essa crença de... Eu sou grato a Deus nessa parte por não ser das ciências humanas, que eu não me perco em viajar na maionese. Pode perguntar. Eu me lembro, Daniel, quando eu comecei nesse negócio, há 40 anos atrás, tá? Que foi em outra empresa onde a dona Adelaide e o seu Francisco a minha mãe começou com eles lá, há 43 anos atrás eles começaram. Sim. E eu há mais ou menos 40 anos atrás, quando a Thalita tinha 8 meses. Sim. Eu me lembro da minha sogra, que era totalmente contra, chegar assim e falar, olha, Rosana, isso deu certo pro fulano, mas agora já está saturado, ninguém mais quer saber. Então eu vejo que é realmente a cabeça das pessoas. Sim. Porque eu já vi profissionais começarem 30 anos, 20 anos depois que eu comecei. Eu comecei 24 anos depois que você na Renaudet. E ganha mais do que o que eu ganho. Sim. E isso é maravilhoso. Sim, sim. Porque mostra que o nosso negócio não é pirâmide. Exatamente. É marketing multinível. Exatamente. E o marketing multinível promove isso. Glória a Deus. Sim. E eu quero trazer mais pessoas que ganhem mais do que eu nesse negócio. Muito bom. É sobre isso. Não, sensacional. Olha o que ela falou, gente. No meu exemplo, eu entrei 24 anos depois de você, né? E já 40 ganho anos mais, atrás, né? você não tinha nem nascido. Eu não tinha nem nascido. Quando eu comecei esse negócio. Isso. Então, meu Deus, esse negócio é poderoso. E eu sou abaixo da Rosana, eu sou da equipe dela, sim. É poderoso isso. Sim. Não, é verdade, é verdade. Eu quero mais Daniel na minha rede. Não, pode. E eu também quero na minha. Eu quero o pessoal aí, eu quero cadastrar um chinês que me passe tudo aí, bicho, vai ser lindo e maravilhoso, né? Agora é o seguinte, então, essas crenças malucas, assim, porque tá saturado e tal. Por exemplo, eu não creio realmente em saturação. Uma prova disso é atualmente. Eu comecei o meu projeto paralelo de economia e investimentos no YouTube. Aí todo mundo falou, tá saturado. Já tem lá o Primo Rico, investidor sardinha, não sei quem, não sei o que. Eu falei, eu não acredito em saturação. Tu vai ver daqui 2 a 5 anos o meu canal. Tem 14 mil inscritos hoje no meu canal. Que é até uma média boa pra quem tem 7 meses, né? Tem nada a ver com o nosso público tradicional de multinível. É público novo, tá? E você vai ver, porque eu tô explicando, eu tô fazendo o método correto e você vai ver que vai dar certo, tá? Então, uma prova de que eu não acredito. No nosso negócio, como é que pode estar saturado se eu chego na rua e o cara fala, a Renaudet ainda existe? É tipo assim, você fez uma pesquisa. O que os números me dizem? Que muitas pessoas não sabem nem que o negócio existe. Muitas pessoas, se tivesse o produto perto dela, comprariam o produto. Então, tipo assim, isso é o contrário de saturado. Pô, tem mais gente querendo comprar o negócio do que gente oferecendo. É o contrário. É o que toda empresa quer, meu irmão. Tem uma demanda gigante e eu não tenho um vendedor suficiente para vender, entendeu? Então, é o contrário. Mas o que eu faria hoje? Sabendo disso, eu falava, meu irmão, esse negócio, nossa, tá muito maravilhoso, bicho. A demanda é maior que a oferta? Incrível. Já tá pronto, o produto tá rodando, nossa, vou ganhar muito dinheiro. Então, eu faria a minha venda e o meu método, a minha técnica seria o seguinte, vou dizer exatamente o que eu faria outro dia. Eu ia passar esses caras tudo, bicho, tô te falando. Porque é o seguinte, 2 a 5 anos
chegaria num nível de liderança bem alto e no primeiro ano eu já construiria uma rede. Como que eu vou fazer? Eu ia fazer o seguinte, eu ia me cadastrar e ia vender para ganhar dinheiro, tá? Mas na parte de rede, eu ia fazer rede desde o começo. Só que eu ia criar um método, por exemplo. Método Gold Plus. Acabei de criar aqui um nome, nada a ver. Gold Plus, imagina. E aí, esse método Gold Plus, ele é o seguinte, ele tem uma promessa fácil. Então, por exemplo, com esse método, você ganha, por exemplo, R$2.000 em 7 dias. Faça R$2.000 em 7 dias. Então, ele tem uma promessa clara. Então, eu ia ter um bonezinho do projeto Gold Plus, eu ia ter uma camisa do projeto Gold Plus, eu ia deixar a promessa sempre clara, Gold Plus, e eu ia cadastrar a primeira pessoa. Pergunto, essa promessa ela tem que ser verdadeira. Pergunto, é possível alguém na Rinode fazer R$2.000 de vendas em 7 dias? É mole, né? Tem gente que faz num dia. Não sei, se fosse se fosse um negócio de 1 dia ou 3 dias, dava pra fazer. Mas assim, deixa 7. Gente, eu não tô nem falando que é um número ótimo, tá? Por exemplo, 4.000 em 21 dias é legal, 2.000 em 7 é legal, 1.000 em 7 é legal. Então, beleza. 2.000, né? Ou 1.000 em 7 é legal também. Aí eu ia trazer esse cara pro negócio e eu ia me comprometer e ensinar as técnicas de venda. Então, tudo é um processo. Fala, cara, quando você entrar, você vai vender assim. É produto tal, você vende com script tal, você manda tantos WhatsApp para tantas pessoas da família e é isso. O cara entra, ele já sabe o que fazer para vender aquilo. É um método Gold Plus, é um método de verdade. E é simples. Ah, beleza, é o Empire, é o Grace, tal. Beleza, a luva de silicone, beleza. Tá aqui, ó. Comprou? Fez o dinheiro? Ótimo. Senta aqui comigo. Ia pegar o celular, ia gravar. Fala aí. Você vai começar o vídeo assim, ó. Meu nome é João, fiz R$2.000 em 7 dias com o método Gold Plus. Pronto. Meu primeiro downline, eu cumpri a promessa com ele, logo a retenção dele vai aumentar. Por quê? Ele falou, cara, eu ganhei dinheiro nesse negócio sem botar ninguém. E aí, a retenção dele vai aumentar e eu já tenho 2 vídeos, um meu e um dele, dando testemunho do método. Aí eu vou lá na internet, posto. Todo dia, galera, esse aqui fez R$2.000 com o método Gold Plus, eu também fiz. Ah, não tem um downline. Você mostra você mesmo vendendo, ganhando dinheiro. Galera, fiz mais 500 hoje, mais 700, método Gold Plus é incrível, você tá sozinho. Aí vai vir um e vai se cadastrar com você. Ele cumpriu a meta, você grava ele dando permissão. Aí ele vai no WhatsApp dele começar a postar no status o resultado dele que ele teve e falando do Gold Plus, o Gold Plus, o Gold Plus. E eu falo do Gold Plus, já são 2 falando. Aí ele vai cadastrar alguém e eu vou cadastrar alguém, já são 4. Eu cumpro a promessa com os 4 tem vídeo, tem material e vai duplicando. Meu irmão, eu faço um negócio bizarro. É um negócio que tem um nome envolvido, então dá um espírito de equipe, assim. Um espírito de união e tal. Tem gente que fala religião, né? Mas não é religião. Pertencimento. E eu cumpro a promessa com as pessoas. Não é promessa, às vezes, do marketing digital que é mentira. Por isso que quando o negócio tem valor de verdade e você tem uma estratégia de longo prazo, aquilo é muito alto, muito alto. Antes, a gente recrutava com uma promessa de longo prazo que nem sempre se realizava. Muita gente falava, entra na Rinode, faz uma lista, convida as pessoas, fala que elas vão ficar ricas, né? Eu não fazia promessa de que eles iam ficar ricos, mas muita gente fazia, a gente sabe disso. E a promessa não era realizada. Logo, a gente não chegou a 10, 20, 30 bi como a Natura, por exemplo. Agora, com essa, eu consigo realizar com todo mundo que entra. E eu consigo ter um vídeo. E esse vídeo, eu colocando no TikTok, meu irmão, estoura. Outra coisa que eu ia fazer também, o pessoal começa a vender, eu ia fazer um negócio que estão fazendo na Bolívia, que estão fazendo na China e que tá funcionando. Bolívia fez 4 imperiais agora, do nada. Tem gente já no time deles que estão fazendo live shopping. Sabe o que é live shopping? Me explica. Na China... Deixa eu beber água rapidinho. Na China... Eu já quero esse método Gold Plus. Eu vou te... Acabamos de criar. Na China, por exemplo, tem shoppings que você entra e a mulher vendedora tá sozinha na loja. Imagina que esse podcast é uma loja, aqui é a parede da loja e a porta é lá. Aí a mulher tá sozinha aqui, com alguns produtos na mão, não tem ninguém na loja. Você fala, mano, que mulher maluca. Lá na outra parede, tem 40 ou 50 tripés de celular filmando ela. Tá tudo ao vivo no TikTok. O que ela tá fazendo? Live shopping. Ela pega o produto e ela abre. Gente, isso aqui eu sou brasileira, Tropicália, não sei o que e tal. Ela fala do produto. Fala. E as vendas na hora, estourando. As meninas que estão abrindo e os homens que estão abrindo uma live no Instagram, no TikTok e fazendo live shop. Gente, chazinho vermelho, diurético e tal, bom demais. Nossa, muito bom. Falando, o pessoal quer comprar. Ela não teve que sair de casa, levar sacolinha, no máximo para entregar, paga o motoboy para entregar, mas demonstrar nem nada. Então o pessoal fazendo live shop. Aí o pessoal
tem gente que vende muito no meu time, né? Ganha 20, 30 mil. E muita gente vende na rua, por exemplo. Eu falo, cara, começa a vender online também. Ah, mas na rua é bom, porque quando eu vou vender um produto, eu mostro também outros e eu acabo vendendo mais. Poxa, é incrível. Parabéns. Nunca ninguém pensou nesse argumento. Você é a primeira pessoa. Eu, Daniel, não sabia disso. Eu tô falando pra você vender online e eu nunca ouvi falar essa história de que quando você vai vender pra alguém, obviamente você vende mais porque tá ali na hora. Incrível, eu não sabia disso. Óbvio que eu sabia. E ainda assim eu falo pra você vender na internet. Por quê? Porque você tá preocupado só com a qualidade, o valor, e não com a quantidade. O live shopping, tu abre, meu filho. E tu costuma fazer live shopping, meu irmão, vai atingindo o cliente. Lojinha no Instagram, eu peguei um esqueminha, vou até ensinar amanhã, né, pro pessoal da nossa rede lá, de fazer uma loja no Instagram, né? Enfim, bom. E aí você vai crescendo e vai fazendo as entregas. Aí você dá até pra padronizar, pô. Dá pra você botar um motoboy pra entregar pra você, um advogado, por exemplo, pra fazer cobrança dos calotes, se tiver. Cara, você padroniza tudo. Então, quando você tem um esquema padronizado de vendas e um esquema padronizado de rede, aí você realmente fica milionário. Então, eu faria isso. Live shopping, método Gold Plus, bonezinho, tal, tudinho. A galera ia crescer, testemunho, TikTok, grava o testemunho, grava caseira e tal. Isso é a verdadeira duplicação, escalabilidade do que você faz. Sim. E não pode falar que é difícil, porque se eu tiver um videozinho de um testemunho do método Gold Plus, uma senhora de 95 anos consegue subir esse vídeo no WhatsApp dela. Exatamente. Talvez ela não consiga sair na rua e mostrar um plano, mas subir o vídeo, e quando ela sobe, tem mais 50 velhinhas lá que viram. Eventualmente ele vai falar, e aí, mano, o que é isso aí? Me mostra esse método aí, entendeu? Já cadastra as velhinhas também, cadastra todo mundo, entendeu? Show demais. E esse método é sensacional. Sim. Bom, você é casado Sim. com a Amanda, que é uma líder também inspiradora, certo? Mas me diz, como que é liderar em casal? Bom, Daniel, para mim, eu tenho uma vantagem, porque eu sei que muitos casais, ela tem uma vantagem e eu tenho uma vantagem. A Amanda e eu temos uma vantagem, que é o seguinte, nós dois concordamos em fazer o negócio. Porque às vezes é difícil, às vezes, por exemplo, um dos cônjuges vai contra, né? Exato. Então, não, sai desse negócio, não sei o quê e tal. Então, poxa, que bom que nós dois concordamos e gostamos da Renoday, do multinível e tal. Então, a gente já teve várias fases nisso. No começo do negócio, por exemplo, eu fazia um pouco mais do que ela. Aí depois teve tempo que ela fazia mais do que eu. Que ela saía de casa, fazia caseira, não sei o quê. Eu lembro que ela puxou um ID de diamante assim, rapidinho. Cadastrou o ID na mãe dela. Naquela época eu não podia ter o CPF e tal. Era uma coisa... Meu irmão, a bichinha ia ficar de noite mostrando o plano e tal. Eu falava, amor, tá bom já. Eu já era diamante isso. Ela falava, não, vou bater também. Tipo assim, pra gente ter mais um ID de diamante, né? Exato. Meu irmão, ela foi lá, cadastrou as amigas dela da escola, não sei o quê, e bateu o diamante no outro ID, né? Aí tinha época que eu tava mais, tinha época que... Enfim, mas a gente desenvolveu um sistema bom, que é o Ultimate Show. Né? A gente sempre foi alinhado ao sistema, né? Eu nunca quis ter um sistema próprio. Então, a gente era do Seta, né? Aí depois o Seta não existiu mais. Eu falo que a gente é do Seta com C agora. Brincadeira. E aí, mas eu sempre fui alinhado ao sistema. Apesar de eu ser Tristaz e poder abrir o sistema, eu nunca abri. Então, eu era do sistema tal e, eventualmente, o nome do meu time era o Show. Não tinha um nome. E aí, a Amanda cuida de umas coisas, eu cuido de outras coisas. Então, é uma parceria boa, assim, sabe? Ela cuida mais da burocracia, ou do sistema, e eu tenho mais umas ideias inovadoras, inventivas. Às vezes eu tô mais com preguiça, por exemplo. Ela, não, ela cuida mais. Às vezes ela tá mais, amor, não sei, eu tava grávida, por exemplo. Ou então tá cuidando das meninas. Aí eu que ia lá e arrebentava, entendeu? Então, é uma parceria boa, assim, sabe? Mas eu tenho a sorte... desafios e recompensas. Sim, sim. Quando os dois falam a mesma língua, é mais recompensas do que desafios. Mas a vez da treta também, porque eu creio numa coisa, ela crê em outra. Aí eu falo, amor, isso aí não, isso aí é negócio velho. Aí ela fala, não, é isso aqui que tem que fazer. Aí eu falo, bicho do céu. Aí essas horas, quando briga assim, tu fala, pô, era melhor então a mulher desaprovar, porque aí pelo menos eu trabalhava só. Ou então o contrário, né? Ela fala, o Daniel tá atrapalhando, era melhor eu trabalhar só. Nessas horas que dá treta. Mas no macro a gente mais concorda do que discorda, né? Você construiu uma rede sólida que hoje é referência. O que você aprendeu sobre liderar pessoas, principalmente quando elas têm sonhos diferentes do seu? Bom, você tem que ter uma habilidade. Cara, assim, ninguém aqui quer ser beatificado, ser santificado, ninguém aqui é isento de erros, nem nada, nem eu. Só que é o seguinte, você tem que ter
lembra que se o malandro soubesse que ser honesto é mais lucrativo, ele seria honesto só por malandragem. Então, você tem que entender que nem tudo é o curto prazo. Você tem que ser capaz... Eu fui um combo de coisas. Eu fui um bom professor didático para ensinar as coisas, mas eu cumpri as promessas que eu fazia também. Isso é uma coisa interessante, não forçar os downlines com coisas maior do que as pernas, assim. Tipo assim, seja comprar ponto, ou seja comprar coisas, carro, casa, etc., que a galera mete o pé pelas mãos, e nem com promessas meio que mentirosas, assim. Tipo, então eu sempre fui muito técnico no seguinte sentido de prometer algo viável pra pessoa. Cara, isso aqui é viável. A pessoa fala, cara, é desafiador, mas é viável. E, em média, isso era verdade, isso acontecia com elas. Então as pessoas viam que eu era honesto. Então essa parte de honestidade de negócios, de dar expectativas realistas, isso é muito importante. E as expectativas realistas, elas são boas, pô. Cara, com 2 a 5 anos você muda de vida nesse negócio. E tu não terminou nem a faculdade ainda. Então, a expectativa realista, nossa, ela não é pessimista. Ela é muito boa. É porque na internet tem muita mentira. Aí o cara quer, não, pô, aqui tu vai sei o que rápido. Aí quer vender uma mentira maior. Aí não acontece. Então, venda promessas positivas. Cumpra as promoções que você fez. Por exemplo, eu já fiz 12 viagens, 12 anos seguidos com o meu time. Todos os anos eu pago o time, né? Eu tenho o maior custo. Alguns líderes dividem comigo, mas esse ano eu investi 160 mil pra trazer a galera aqui pra Rio Quente. 160 mil reais, 800 e não sei quantos reais e tantos centavos. E aí, eu cumpro. Então, a galera cria uma confiança de longo prazo. Jogue metas realistas, tente ser mais honesto. Então, isso eu acho que é... Bom, é uma diferença. Até esqueci o que tu perguntou originalmente, mas assim... Eu perguntei o que você aprendeu sobre liderar pessoas. Então, você tá liderando, verdade. Então, a galera te vê, ela fala, cara, o meu líder ele é estável. Eu tenho uma outra capacidade também, que eu desenvolvi com o tempo, ainda mais porque tem um negócio da política agora, então metade é do Bolsonaro, metade é do Lula, assim, teoricamente, né? Teoricamente. E eu desenvolvi meio a capacidade de ser o cara do centrão. Então, tipo assim, eu falo, eu convivo bem com o bolsonarista, com o petista, com o cirista, com não sei o que e tal. Claro que eu tenho uma opinião, mas assim, eu não deixo a ideologia contaminar a logia. Então, eu sou um cara mais lógico do que ideológico. Mais lógico do que ideológico. Tem gente que é tão ideológico e crê tanto em viagem na maionese que ele saiu da empresa com uma promessa mentirosa. Isso é um claro problema de uma pessoa que só pensa com a ideologia e não com a lógica. Porque se tu fizesse a lógica diz, não, é melhor a Renaudê mesmo. Então, e por que eu sou o cara do centrão? Porque, tipo assim, eu tento ali não ser tóxico com as coisas que eu acredito. Então, por exemplo, eu acredito na opinião A, o cara é da B. Cara, eu vou ser tóxico pra tentar converter ele pra minha religião, ou pra minha política, ou pra não sei o quê. Então, eu acho que quando a galera entende, às vezes, e o cara até sabe que você pensa diferente, mas tu respeita ele, eu acho que a pessoa te respeita mais. Por exemplo, eu tenho muito respeito por pessoas que eu sei que pensam diferente de mim, mas ele respeita a minha opinião. Eu ganho muito respeito por essa pessoa. Muito, 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 muito. Imagina, por exemplo, não vou dar nome de político, mas imagina que tem um político Arthur e o político João. Aí você é do Arthur e eu sou do João. E você sabe que eu sou do João. E eles se odeiam, o Arthur e o João se odeiam. Mas você me respeita, tipo assim, não, você vota, não, discordo, não, mas a gente é brother, respeita e tal, fala, entende, discordo disso, concordo com isso. Então, isso é uma habilidade um pouco de cara do centrão, o centrão não o corrupto, tá, gente? O centrão de ser um pouco mais apaziguador, né? Então, eu não deixo essa parte ideológica contaminar muito as minhas relações. Eu acho que se você não for tão ideológico com o time, com religião, com política ou com futebol, for honesto nas suas promessas de longo prazo, e o pessoal ver que você trabalha, eles veem, cara, o meu líder tá fazendo a parada. Cara, não tem por que você não crescer, assim, é um bom combo, sabe? Exato. E você falando, Daniel, eu me lembrei daquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Uhum. No 6º hábito, o autor fala sobre o banco emocional, Sim. sobre depósitos e retiradas. Sim. Aquilo que você promete, quando você promete e cumpre, você fez um depósito emocional. Um sistema de créditos. Exato. Quando você promete, por exemplo, não cumpre, você faz uma retirada enorme emocional com as pessoas. Exatamente. Então, isso é muito, muito importante, porque nós lideramos também na base principalmente da base da confiança. Sim. Então, isso é muito importante, ser uma pessoa confiável. Sim. Né? Então, já é o passo, assim,
fundamental. E com relação a posições, eu falo também, além das posições políticas, posição de religião, né? Uhum. Então, cada um realmente tem a sua e todos devem ser respeitados. Sim. E com certeza as pessoas sempre vão saber qual é a sua posição, qual é a sua religião, mas Sim. sem ficar colocando isso em pauta em Sim. redes, por exemplo, em redes Sim. sociais. Ixi, eu já né? perdi muito da online por conta disso. Na época de política, eu tenho uma pessoa da minha família que saiu do negócio e falou, não, porque o meu upline, que era o meu upline na época, falou umas atrocidades na internet e atingiu ela, porque era mais ou menos o perfil dessa pessoa da minha família. Aí saiu do negócio, pô. Então, é um negócio assim meio... A pessoa vai nichando o faturamento dela. E nenhuma empresa do mundo quer nichar o seu faturamento só. Não, Exatamente. eu só quero o faturamento do político A, que tem a religião tal, que tem... Isso é, eu acho complicado. Porque a primeira coisa que o líder deve aprender é trabalhar com a diversidade. Sim. Diversidade de pessoas em todos os sentidos, né? Sim. Isso é fundamental. Bom, Dexter Yege, ele dizia o seguinte, o segredo não é recrutar pessoas, é desenvolver líderes, né? Sim. E o que você diria para um consultor que está travado na graduação porque ainda não aprendeu a formar líderes? Eu creio que a metade já respondeu. É verdade, metade eu respondi. Já respondeu. E tá travado na graduação? Depende da graduação, por exemplo. É. Se for ali até ouro, alguma coisa assim, cara, é normal você não ter líder. Procura um vídeo meu depois chamado Game of Pins. No meu antigo canal lá, o Daniel Show, Game of Pins, tá? E lá eu mostro essa dinâmica, como se fosse um jogo de pôquer, por exemplo. Quanto você tem que investir em cada coisa e qual é a relação entre pins. Por exemplo, eu sou um tristar, teoricamente, né? Mas se eu cadastro um consultor novo, eu não posso ser um tristar para ele. Porque qual é a função do tristar? É vir aqui fazer seminário, podcast, a galera aplaude, viaja. Eu não posso ser um popstar, vamos dizer assim, para um cara que eu cadastrei agora. Para ele, eu tenho que ser como se eu fosse, sei lá, um safira. Então, eu esqueço que eu sou tristar. Esse é o Game of Pins. O meu pin depende do pin do meu direto. Então, cara, qual é o meu pin do meu direto? Consultor, logo, o Game of Pin diz que eu sou um safira. Exato. Logo, eu tenho que ensinar ele como se eu fosse um safira. Então, até você ser ouro, safira, normalmente você não tem líder mesmo no time. Você vai fazer tudo. Você é o cara que mais lê o livro, você é o cara que... Bicho, você é o cara que vai fazer tudo. Se você tá travado nisso há muito tempo, então você tem dois problemas. Ou talvez um problema relacional seu, alguma dessas coisas que eu falei aqui hoje, algum tipo de extremismo, não sei. Ou talvez você pode estar com um método antigo também. Só tentando fazer multinível presencial, só com lista e tal, que funciona, mas tudo que você faz no presencial hoje, você tem que gravar. Vou fazer caseira. Meu time faz muita caseira. Na Bolívia, eles fazem muita caseira. Fazem venda presencial. Só que eles filmam. Eles botam o celularzinho, caseira filmada no TikTok. Enquanto tem 4 convidados na caseira, passou 18 pela live. É 18 pessoas que viram a caseira de graça. Sim, só porque botaram o celular na reunião caseira. Entende o que eu tô falando? Então, às vezes, a quantidade de pessoas, quando você crescer, você naturalmente vai perceber as pessoas que têm perfil de líder. Porque tem gente que tem perfil de líder, só tá cansado. E não quer ser líder de um negócio que ele acha lá no fundo que não funciona. Mas se ele vier um negócio novo, que tá funcionando, tá mais moderno, muitos dos antigos até vão aparecer no seu time e vão ser bons líderes se eles aprenderem esse novo processo. Show. Muito bom. Muito bom. Você tem 2 filhas assim pequenas, né? E certamente elas estão crescendo, vendo o exemplo de um pai livre e realizado, certo? Sim. O que você quer que elas aprendam com a sua jornada dentro da Renaudet? Bom, a primeira coisa que eu quero é bem clara, que elas não sejam apaixonadas por dinheiro. Tipo assim, eu tenho uma preocupação de... É difícil uma pessoa que já nasceu rica, né? Ela entender da desigualdade social, da pobreza. Não é por culpa dela, porque ela já nasceu rica, então ela não consome muito aquilo. Então, sempre que eu posso com as minhas filhas, principalmente a mais velha, a gente vai e ajuda alguém. Aí, certa vez a gente ajudou algumas pessoas no supermercado, ela sempre lembra disso. A gente vai fazer a oração, a gente ora pela família, eu falo, poxa, também dá comida para as pessoas pobres e tal. Um negócio meio social, assim, né? Aí eu quero embutir isso na cabeça delas, por quê? Pra saber que ninguém é melhor que ninguém por ter dinheiro. Tem gente que realmente acha que é melhor. Mas assim, primeiro que
ela não pode dizer que é melhor porque ela herdou, né? Estão herdando, minhas duas filhas estão herdando, então não foi a meritocracia, entendeu? Mas assim... Serão sucessoras. Serão sucessoras, né? Então eu já quero que elas cresçam com uma mentalidade, boa de empresário, de, poxa, tirar essa parte boa, e de como saber lidar com o dinheiro e o dinheiro, enfim. Mas dois, que elas também não sejam patricinhas do modo que... Se for patricinha de se arrumar, tudo bem, mas assim, de modo a ter preconceito com o pobre. Então essa é a primeira coisa que eu não quero. E a segunda é que elas saibam que, cara, tudo, se a pessoa tem condições, no caso elas têm, tudo que você pode sonhar em querer aprender, você pode aprender. Então, tipo assim, eu até falei isso numa sessão com o Neuro uma vez. Eu falei, mano, na minha cabeça eu posso aprender todas as coisas. Se tiver assim, tenho como construir tal coisa, se eu for lá ficar estudando e tal, eu tenho isso. E muita gente tem essa crença limitante. Eu quero que elas não tenham essa crença limitante. Elas falam, não, se eu quiser, eu me esforçar, mesmo que eu não tenha uma vantagem natural, né? Tipo assim, por exemplo, eu, Daniel, eu não sou de ciências humanas, eu tenho dificuldade de falar com pessoas desconhecidas, mas eu consegui vencer no multinível, com pessoas desconhecidas. Então, mesmo que você tenha uma desvantagem em alguma área, você consegue aprender se você se esforçar. Desde que, claro, você tenha condições básicas de comida, alimentação, saúde, segurança, e tudo isso elas têm. Então, elas não podem dar essa... Mas se elas têm a disciplina... se elas têm a disciplina, então elas vão seguir. E tem um dado muito interessante que as pessoas ricas, milionárias, bilionárias e tal, a segunda geração, normalmente, muitas dessas empresas perdem a riqueza, ou então, normalmente, a segunda geração gasta, a geração dos filhos, e a geração dos netos quebra a empresa. Normalmente, isso que acontece em muitas empresas. Então, a riqueza, ela diminui, né? Quando esse cara não aprende a gerar, que é o filho, e o neto, então, muitas empresas quebram na geração dos filhos ou dos netos, né? Então, eu quero fazer isso que elas entendam, né, esse processo aí. Eu acho que entender um pouco da sociedade do Brasil e da pobreza vai dar essa clareza para elas também, né? De que o dinheiro não é assim, entendeu? Aparece em árvore que é normal ter dinheiro sempre, entendeu? Exato, com a educação, com certeza. Hoje, com 13 anos, né, de empresa e uma história consolidada, o que ainda te move? O que mantém essa chama acesa, né? Depois de tantas conquistas. Cara, o que me move hoje no multinível aqui na Renaudê, de verdade, em primeiro lugar, não é o dinheiro. Claro que se amanhã eu ganhar 500 mil por mês, 1 milhão por mês, eu vou querer, obviamente. Só que assim, eu já tenho um negócio meio macro, assim. Eu quero, por exemplo, algumas coisas que eu sonho realizar junto, né? Eu quero que as pessoas comecem a ganhar dinheiro, né? E tenham menos esforço físico, por exemplo, de sair todo mundo e vender, isso é legal também, mas assim, que elas comecem a ganhar mais dinheiro com a internet. Eu quero que a Renaudê fique mais famosa, ela vá faturando 5, 10, 12 bilhões e ela abra vários países do mundo e todo mundo fala, caramba, a empresa venceu, velho, olha que loucura, cara, a empresa é uma das empresas grandes. Porque o pessoal fala da Virgínia hoje, né, pode falar da gente. Eu quero que o Eduardo Fraia seja reconhecido como um dos maiores CFOs, depende do cargo que ele tá no ano, né? Mas os melhores executivos do mundo, né? Poxa, o Edu passou por tudo que ele passou, cara. Então tem esse sonho. Pô, de ver o Sandro receber lá um prêmio, assim, da indústria mesmo, assim, fora da indústria, sabe? Um prêmio que, cara, ele é dessa empresa. Tipo o pessoal conhece a Virgínia, conhecer a gente também. Então, é um negócio meio macro. Eu não sou nem o primeiro, tipo assim, não tô nem pensando em mim, eu quero ser o embaixador. Entendeu? Não é nem isso que me move, é mais a realização global da parada, sabe? Tipo, cara, todo mundo venceu e passaram pelas dificuldades. Então, isso me move. E a solução que a gente tem pra isso, e eu acho que eu tô bem alinhado com o Sandro nisso, é que a empresa precisa ser multicanal e os líderes precisam ser multicanal. Como assim? A empresa precisa vender produto aonde tiver que vender. Se tiver lá Renaudê no avião, tem que ser bom. Mas vai roubar o vendedor. Tá bom, teu vendedor vendia lá dentro do avião, né? Ele saía, demonstrava pra todo mundo e vendia. Não vendia. Então, quando a empresa é multicanal, ela pega 95% de clientes que não estavam disponíveis para ela pegar, ela vai pegar. Só que ela tem que pontuar na rede. Tem que pontuar na rede, de alguma forma meritocrática, tá? Beleza. E o líder tem que ser multicanal. Ele tem que saber vender presencial, online, digitalmente, né? Ele tem que falar de outras coisas também. Eu falo de economia e investimentos. Eu acabo furando bolhas. Então, eu sou um líder multicanal também. Tô me tornando a partir de agora, né? Então, se os líderes forem multicanal e a empresa for multicanal e tivesse negócio mais moderno, sem eliminar o presencial, o futebol jogado não eliminou o presencial. Mas tem o VAR, o ingresso é digital, a bola é leve. Mas o pessoal ainda tá jogando bola fisicamente.
O VAR ajuda, a tecnologia ajuda, a câmera ajuda, tudo ajuda. Mas é um negócio que potencializou o presencial. E a gente, como multicanal da RenoD, e você sendo multicanal, a gente potencializa as nossas atividades presenciais. Show. E para isso eu diria que a pessoa precisa ter. Vai ser muito mais fácil para ela entender se ela tiver a mentalidade da abundância. Sim. Porque muitas pessoas têm a mentalidade da escassez. Ixi, muito. Como o caso das lojas, que eu acredito que só vai potencializar o nosso negócio. Porque o poder do multinível é muito forte, é muito grande. E as pessoas vão entender isso realmente se ela tiver a mentalidade da abundância. Sim, sim. Né? Se você pudesse deixar uma mensagem assim, final, para quem sonha em ser o próximo menino ou menina Sim. dos números. Sim. Certo? Ou o senhor também, né? Por que não? Ou senhor dos números. Bom. Né? Qual seria o conselho mais verdadeiro e humano que você daria? Cara, assim, se você quiser ser o senhor ou a menina dos números, se você gostar de números, tudo bem, você pode ser. Se você, Daniel, mas eu não gosto, tudo bem, mas você pode ser o senhor do relacionamento, o senhor da liderança, a menina do trabalho em equipe, né? Cara, pega esse podcast e vê de novo que eu dei princípios muito bons nele, mas assim, entenda que se você fizer um equilíbrio sempre em colocar o outro em primeiro lugar, às vezes você, obviamente, né? Porque se você só pensar no outro também, às vezes o negócio não cresce. Mas se você souber fazer um equilíbrio disso, cara, de pensar genuinamente no outro, ter empatia, né? E, poxa, pensar nos seus sonhos também. E se você souber ficar fazendo um equilíbrio disso, você pode crescer muito. Cada pessoa, ela tem uma crença, ela vem de um lugar, ela tem uma religião. E todas essas pessoas podem, né? No Brasil, tem um estudo no meu canal muito, muito interessante. Tem gente que fala que a desigualdade social não importa. E eu provo matematicamente porque importa. Inclusive, não existem... o cara, quando fala que a desigualdade social não importa, eu falo assim, ó. A desigualdade alta não importa? Beleza. Então me diga 3 países com desigualdade alta, maior que o Brasil, que são ricos. Aí não tem. Ninguém fala esses países, porque Ele não existe. acha que não vai respingar nele. Aí eu falo, cara, as pessoas, pô, tem esse lance da desigualdade e tal. Só que a gente tem um fenômeno no multinível que é maravilhoso. Porque se eu tenho uma pessoa pobre e ela quer ser um super médico, e eu tenho uma pessoa rica e ela quer ser, um filho de um pobre quer ser super médico e um filho de um rico quer ser super médico, ou um filho do pobre quer ser corredor de Fórmula 1 e um filho do rico quer ser corredor de Fórmula 1, o filho do rico tem muito mais possibilidade de ser um corredor de Fórmula 1 do que o filho do pobre, que sabe nem onde é que é o autódromo direito da Fórmula 1. É a mesma coisa do super médico. Então, a desigualdade ela importa muito para profissões tradicionais. No nosso negócio importa menos. Porque aqui é um negócio muito simples, que uma pessoa com pouca escolaridade, ela pode ser imperial. Uma pessoa analfabeta pode ser imperial. Uma pessoa que tem a 4ª série, pode não saber ler e escrever, ela pode vender mais do que alguém que é advogado. Pode ou não pode? Com Pode. certeza. Então, o nosso negócio ele é tão mágico, que apesar da meritocracia não existir no Brasil como um todo, é bastante desigual, mas no nosso negócio, o mérito é possível ser exercido porque qualquer pessoa sem instrução ou sem ter nascido em berço de ouro, ele consegue desenvolver. E se você for parar para raciocinar, logo, se no nosso negócio qualquer pessoa consegue desenvolver, você não pode dar desculpa. Porque assim, se eu tenho gente que é advogado, vende 10 mil por mês, gente que é desempregado, gente que é professor, gente que é pobre, gente que trabalha em 3 empregos e consegue vender 10 mil por mês, não há desculpa de você não poder. E aqui nem a desigualdade, nem a pobreza, nem a riqueza, nada disso. Então, tem essa mentalidade, como a Rosana falou, de abundância. No nosso negócio é possível ter isso. A gente não está sendo hipócrita. Eu posso estar sendo um pouco hipócrita se eu falar assim, ó, todos filhos de pobre, vão ser tudo corredor de Fórmula 1. Dá pra ser, mas a probabilidade é muito pequena. Mas se eu chegar com todo mundo e falar aqui, tiver uma promessa razoável, tu vai ganhar 10 mil, 50 mil, 100 mil por mês, e independe da tua formação, aqui dá pra realizar. Ainda mais se você fizer esse negócio moderno. Então, se você tiver essa certeza, como eu tenho, esse brilho no olho, e trouxer as estratégias modernas, se tiver empatia com a pessoa, fizer promessas realizáveis, cara, eu acho que você vai ser menino dos números, menino do relacionamento, da liderança, aí o título que você quiser, né? O apelido que você quiser. E com muito mais bagagem, né? Exatamente. Disposição para realmente poder fazer, assim, um trabalho incrível. Sim, né? sim. Mas, Daniel, foi incrível receber você aqui. Pena que o nosso tempo, assim, Sim, já foi, até passou, né? Acabou, né? Foi maravilhoso. É maravilhoso mergulhar na sua mente visionária, estratégica e, ao mesmo tempo, uma pessoa muito humana.
Poxa, né? obrigado. Então, minha isso foi maravilhoso. Obrigado. Tá? Ó, e, cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Você se inscreva no canal, deixa o comentário, curte, compartilha. Em breve teremos mais podcasts. Minha líder, muito obrigado. Amanhã teremos evento, né? Então, Amanhã teremos evento. Darei o meu melhor. Tenho certeza disso. Gente, agradeço a todos vocês, a Thalita que tá ali, o maridão ali também. Gente, obrigado. E se inscrevam lá no meu canal também, o Investland, Daniel Exato. Uchoa. Me sigam lá no Instagram, Daniel Uchoa07. E a gente se vê numa próxima. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.